Você que está aí no trabalho precarizado, você que está no campo, na cidade, você que está na vida, você que está se perguntando o que é que eu faço diante da catástrofe que está aí anunciada há tempos. Eu lhe digo, eu não sei, mas eu te convoco nesse instante para participar do Provocação Histórica, que já está no ar. Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando mais um Provocação Histórica, meu convidado especialíssimo, ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Vocês sabem, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais. Desse nosso mundo, vocês sabem, você até estudou isso inclusive na sua tese, invariavelmente cheio de guerras. Está começando mais um Provocação Histórica ao vivo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta, também em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais e também nos canais do glorioso Eduardo Moreira, nesse mundo não tão admirável assim ou muito admirável, a depender das prosas dos narradores e narradoras que desde 2021 abrilhantam o Provocação Histórica. Senhoras e senhores, jovens do Brasil e do mundo, a essa altura você já sabe, eu sou o Lindené Pareto Júnior, um historiador e um professor de história no Brasil que tem um tenso, violento, virulento passado pela frente, como dizia o cronista. E tenho a alegria de sempre aqui, toda quarta-feira, receber o nosso grande público no Provocação Histórica, aqui no Instituto Conhecimento Liberta. Senhoras e senhores, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos fazer viajar a palavra da história, aleluia! E por fazer em viajar a palavra da história, se eu não estou muito enganado, e ele me disse isso esses dias, mas acho que a primeira vez, la première fois, né, que eu o encontrei nessa vida foi quando eu pude, pela primeira vez em minha vida, ir para a cidade de Nova York, que inclusive, né, nunca imaginei como um estudante da FEFELESH, mesmo sendo working class, quando você entra na FEFELESH, você tem aquele discurso, né, digamos assim, contundente contra o imperialismo americano, e com toda razão. E aí imaginei que eu fosse gostar daquela cidade impressionante, podemos falar dessas cidades hoje também, ele que é cosmopolita. E aí eu vejo um homem lindo, muito bem vestido, elegante, super educado, com o seu bigode invocado. Senhoras e senhores, ele já tem música do Provocação Histórica, porque ele já veio aqui mais de 3 vezes. Eu tenho a alegria de apresentar a vocês, mais uma vez no palco, agora glorioso do Provocação Histórica, o historiador, o cientista político, o professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo, na área de Brasil Império, mas que estuda também ali a transição para o período republicano. Ele que está lançando, inclusive, pela editora da Fundação Getúlio Vargas, o seu novo livro, um livraço, inclusive, que eu acabei de, inclusive, derrubar com o celular aqui, mas esse livraço aqui que está na minha mão, que é o Entre Oligarquias, as Origens da República Brasileira. E tenho a alegria, portanto, de recebê-lo mais uma vez no Provocação Histórica, meu querido. Grande, linda, né? Muito obrigado por ter vindo. Não, a você. Todo reconhecimento e agradecimento é meu, tá? Pela quarta vez, acho que é Quarta isso. vez, né? Acho que contando as lives lá atrás, né? Uma honra absoluta. Você lembra foi 2016, né? E você fazia um estágio pós-doutoral lá, não era? É, eu estava fazendo pós-doutorado já no Departamento de História da USP, Tem um bocado de tempo. Pois é, né? Não, em 16? Acho que a primeira vez foi isso. Você fazia com a Barbara Weinstein lá. Ah, você está dizendo ainda... É verdade. Não, 2016 eu estava fazendo o doutorado sanduíche na Universidade de Nova York. Isso. Era pela Unirio. Exatamente. Com o Ricardo Salles. Com o Ricardo Salles, falecido, lamentavelmente, né? Uma grande saudoso figura. E aí fui fazer esse período sanduíche com a Barbara Weinstein, lá na New York University. Você ficou o quê, 1 ano? Eu fiquei quase 1 ano, um pouquinho menos, na verdade. Você já conhecia, né? A cidade? Muito pouco. Eu conhecia de 2 dias de trânsito, na verdade, de escala. Não dá pra ver nada, né? Muito pouco.
mas tinha ficado com uma impressão assim de quero mais, né? Não sei se tinha gostado tanto a primeira vez, mas me deu uma vontade de conhecer mais. Afinal de contas, é uma cidade importantíssima, né? Síntese, né? Como é que, para começar começando, vai ter gente que vai gostar, né? Para começar começando, tem uma sentença do Brodel, Fernand Brodel, né? Nosso glorioso Brodel, que diz que o sol brilha mais forte na sede das economias mundo, né? Da história do capitalismo. Em Nova York tem essa síntese, né? Brutal, desigualdade também, obviamente, aquela selva de concreto, mas que ali para a escala humana que anda pela cidade não é tão selvagem quanto São Paulo, não. Isso que é impressionante, né? Depende dos bairros, né? Claro, Manhattan até o finalzinho do Central Park não dá essa sensação de caos, né? Que mais rapidamente se encontra em São Paulo. Mas muito rapidamente, né? Atravessando, né, a última, sei lá qual é aquela, a 130, 140. Vai para o Harlem, né? Vai para o Harlem e depois, né, subindo ainda mais, vai para o Bronx. Aí já muda de cenário, né? Muito agressiva a cidade do ponto de vista desses cortes muito brutais, aí muito racializados, né? Totalmente, e né? Uma estação de metrô para outra, né? Muda completamente. A cor da pele, a origem, né, social, a origem, né, quanto à nacionalidade, é muito segregado, né? Isso é impressionante, né? Quer dizer, é um apartheid, né? De alguma forma, ainda é. Ó, vamos falar disso e muito mais, viu, Rodrigo Goiena Soares? Soares da Silveira, né? Tem mais um... Da Silveira Soares. Da Silveira Soares. Mas esse se perde um pouco entre o Goiena e o Soares, não uso tanto. Ele que é filho de uma mãe espanhola, né? Mas não, esqueci o nome da sua Luísa. Da dona Luísa, um beijo no coração dela. Mas vamos chegar aqui no livro, no livraço, que acabou de ser lançado. Mas antes disso, você fez ciência política, certo? Isso. Você tem essa formação também de cientista político do contemporâneo, pensando historicamente, mas também pensando na atualidade atualíssima. E como você já veio aqui várias vezes, já contou várias vezes a sua história, eu queria ouvir, na verdade, a sua análise como alguém que manja muito também, já deu aula disso, né, de relações internacionais. Israel, Gaza, Netanyahu, genocídio, cara, que é aquilo? Por que o mundo não consegue parar aquele massacre? Isso é um problema que diz respeito a muitos erros históricos, né? Desde o plano de partilha, a declaração de Balfour, até o plano de partilha de fato, né? Da ONU. Foi lá em 1919. 17, se eu não me engano. Ainda isso, finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Balfour era o chanceler britânico, né? Que já tinha visto, ou previsto, né, o problema, de alguma maneira ou de outra, e de alguma forma encaminhava aquilo que foi sugerido, né? Quando aí sim, de fato, né, o plano de partilha após Segunda Guerra Mundial, imediatamente após o fim da Segunda Guerra Mundial. Não se criou o prometido Estado Árabe, né? Enquanto isso não se resolva dessa maneira, me parece que é uma coabitação belicosa, né, forçosamente. Forçosamente e interminável, né? Interminável. Porque agora já estamos num tempo em que... eu não sei se você lembra um filme antigo que eu gostava muito, né? Chamado Abril Despedaçado. Sim, com Ismael Cadaré, não é? Parece que sim, com Rodrigo Santoro. Né? E a dinâmica era essa, enfim, uma tônica coronelista do sertão brasileiro, que uma família tinha que vingar a outra constantemente por uma sucessão de assassinatos que eram infindáveis, porque de um lado se matava e o outro respondia com a mesma moeda. Já são tantíssimas décadas, né, dessa mesmíssima dinâmica de um procurando responder à altura do impacto anterior. Então a conta já está muito grande, né, para fazer tábula rasa, né? As frustrações, as expectativas, os desejos de vingança e os ódios são imensos. Então a saída me parece, né, voltar para o plano de partilha, né? Com as devoluções que são necessárias serem realizadas, que diz respeito às colinas de Golã, que diz respeito a Gaza. Desde o início das ocupações ou invasões do Estado de Israel, né? Sem dúvida. Isso é muito louco, né? Porque, no fim das contas, eles fazem isso também porque tem apoio dos Estados Unidos, certo? Se sentem amparados, né? Para um movimento que é expansivo, sem dúvida alguma, e forçosamente muito conflitivo, né? Eles terão respostas constantes a cada vez que efetivamente se estica, né, uma ocupação, se estica, enfim, né, um
uma fronteira de expansão, verá forçosamente respostas. E se torna infindável, de fato, né? Infindável. É curioso, né? Porque naquele momento chegou-se a pensar em 48? Exato. Chegou-se a pensar em outros espaços, né? Para a criação do Estado de Israel. E houve uma infinidade de possibilidades. Vive a Argentina, né? A Patagônia Argentina era uma. Teve um projeto para a Austrália também. Em algum momento falou-se na Amazônia, se eu não me engano. Amazônia, verdade. Mas teria sido muito difícil, né? Na medida em que, claro, a ideia era, né, que o Estado de Israel tivesse ali onde foi o berço, né, da religião. O problema é que esse berço é um berço compartilhado, né? E também é uma invenção de tradição, né? Não necessariamente era um território só deles originalmente. Claro, exatamente. Isso é muito louco, né? Mas exatamente. Você que analisa essas questões contemporâneas há tempos, né? Que morou fora, inclusive na França, estudou lá. Por que sempre cai uma crítica contundente à ação do Estado de Israel, sem negar, evidentemente, o direito do Estado de Israel de estar, ou do povo de Israel ter um espaço ali? Mas por que se cai sempre numa crítica em que vão dizer que quem está criticando Netanyahu é antissemita? Que essa história antiga do antissemitismo, né? Sem dúvida. É um mecanismo de defesa, evidentemente, né? O passado, né, do povo judeu é um passado absolutamente difícil, não há dúvida quanto a isso, né? E não se trata agora de, né, fechar os olhos para esse passado tenebroso em relação ao povo judeu. Agora, por outro lado, tampouco pode servir esse passado como uma espécie de escudo, né, para justificar tudo aquilo que se faz, inclusive algumas vezes reproduzindo muito, tá? Sem fazer nenhum tipo de sugestão aqui, né, desviante, por assim dizer. Mas se reproduz muito daquilo que antes foi o cenário, né, judeu sendo vítima, né? Portanto, é uma situação, né, sem dúvida alguma, é um beco sem saída. Tal como está, né, tal como os termos estão colocados, é um beco sem saída. E aí é isso, né, o que a gente viu há pouco tempo em Rafah, e provavelmente veremos daqui a 2 semanas em outro lugar, enfim. E dessa forma sucessivamente. E haverá revides, né, outro lado, inevitavelmente. Todo, né? Impressionante. Senhoras e senhores, estou aqui ao vivo com o meu querido e glorioso amigo, professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo. Ele que é um carioca da gema, mas agora está aqui apaulistado, né, Rodrigo Goiana? E que é professor de Brasil e Império, mas estuda exatamente também essa transição tão conhecida da história do Brasil, que é a transição para o período republicano no Brasil. E por falar em beco sem saída, entrando aqui já nesse novo livro, que vem de pesquisa já de um tempo, né? Esse beco sem saída parece ser para a história do Brasil, você que é historiador, cientista político, etc., estudou a Guerra do Paraguai, mostrando essa, gênese dos militares como partido político, digamos assim. E aí, como pensar a história dos militares diante do próprio bolsonarismo, mas à luz daquela gênese deles proclamando a República, né? Que essa questão militar informa historicamente para a gente em relação... Porque a gente fala, os militares precisam ocupar os lugares que a Constituição define. Mas a gente sabe que não é simples assim, né? Vai falar para eles, vocês não podem interferir politicamente. Mas como assim? A gente sempre fez... Pô, esqueceram quem proclamou a República nessa bagaça, né? Como que você vê isso? A origem disso tudo é justamente esse processo, né, de imensa politização das Forças Armadas e muito especialmente o Exército, mas não só. A Marinha também participa, ainda que mais lateralmente, mas participa na proclamação da República. Algumas figuras, como Eduardo von den Kock, por exemplo. Mas a origem, então, da politização das Forças Armadas é o pós-guerra do Paraguai. Tá? Os militares, e é claro que havia diferenças entre eles, né? O altíssimo oficialato ainda do establishment monárquico, esse sem dúvida alguma muito mais conservador, né? Do ponto de vista do lugar das Forças Armadas no Império, pensando aqui em Caxias, em Osório, né? Que eles falecem justamente... O famoso general Osório? Ele mesmo. Eles falecem na virada para a década de 80, né? O que significa que as outras vertentes militares ganham espaço, inclusive hierárquico. E aqui são os veteranos da guerra, que eram do médio oficialato, que ascendem justamente. O Marechal Deodoro também? O Deodoro, por exemplo. Ele não era dos topzera?
Na década de 80. Antes não. Porque os grandões vão morrendo e ele vai subindo, Mas ele luta a Guerra do Paraguai como baixo oficial, né? Médio oficial, enfim, consegue algumas promoções. É uma figura que lutou a guerra de fio a pavio, né? Tava ali de fio a pavio. O Deodoro lutou isso. Que é primeiro ao último dia. É do Nordeste, né? Ele Exato. É de Maceió. Exato, Né? São de origem alagoana. Ele e os 7 irmãos, né? Ele e 7 irmãos. Lutaram na guerra. Tá brincando, o Marechal Deodoro, todos lutaram, né? Todos foram para a Guerra do Paraguai. Era uma família de militares, efetivamente, né? Havia diferenças, como dizíamos agora há pouco, inclusive a geração do pós-guerra, que é essa mocidade militar da Escola Militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, tem também algumas diferenças pontuais em relação a aqueles que eram chamados de tarimbeiros, né? Que dominam em tarimbas, né? Os antigões, por assim dizer, os veteranos de fato da guerra. Mas, de todos os modos, em que pese as especificidades de cada grupo de militares, eles são ainda assim militares numa unidade, não apenas corporativa, né? Porque as Forças Armadas, né, dão espírito de corpo àquilo que deve ser uma corporação para eles, mas há uma unidade do ponto de vista das imensas frustrações com o poder civil. Imensas frustrações com a política partidária e, ao fim e ao cabo, com o Império, né? Por isso, a virada de chave republicana, né? Mesmo que esses militares fizessem parte da vida civil, tipo o próprio Caxias, que foi ministro e etc. O Caxias seguraria a barra, né? O problema é que o Caxias, né, ele falece em 1880, né? Então ele não acompanha justamente, né? Isso é importante, depois, né? Ele não teria, né? Porque falece, evidentemente, mas o que eu quero dizer é que não houve outra figura como o Caxias para manter a disciplina, né, voltada para a defesa do Império na década de 80. Na década de 80, os grandões são veteranos. Sena Madureira, Cunha Matos, tudo nome de rua, Deodoro, né? Floriano Peixoto, são esses, né? As lideranças do Exército e, no fundo, as lideranças das próprias Forças Armadas. O Eduardo Van der Kock da Marinha, por exemplo, também é um veterano da Guerra do Paraguai, né? Mas o ponto central é que há uma insatisfação imensa, em primeira instância, quanto à sustentação da corporação. É um problema corporativo, embora estivesse longe de ser apenas isso. É um problema corporativo porque há, indubitavelmente, uma insatisfação quanto à redistribuição de recursos orçamentários para o reequipamento militar, né? Ou para melhorar as regras de recrutamento, né? Ou para rever as regras de promoção e disciplina. É um problema na medida em que o Exército entende que o imediato pós-guerra do Paraguai levaria a uma outra guerra, porém agora contra a Argentina, que havia sido aliada na guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Como se dizia à época, inclusive, se a guerra uniu o Brasil à Argentina, a paz separou, né, os dois países. Então, o que se esperava imediatamente era um conflito contra a Argentina, porque havia esse temor ali no... Absoluto. Tensões diplomáticas. Era uma evidência. O ponto central é que havia disputas, né, de fronteiras ainda não resolvidas entre o Brasil e o Paraguai e entre a Argentina e o Paraguai. E o grande temor de um lado e do outro, especialmente do Brasil em relação à Argentina, era que a Argentina esticasse a sua fronteira para além da atual província de Formosa da Argentina, para além do rio Pilcomayo, chegando até o Gran Chaco. Isso significaria uma Argentina que tomaria, portanto, uma imensa parcela do que hoje efetivamente é o Paraguai. E haveria conflito. O Brasil não permitiria de maneira nenhuma, porque voltaria à tona o problema estrutural do Brasil no século XIX em relação à Bacia do Prata, que é a livre navegação nos rios platinos, porque a única forma de chegar então à província do Mato Grosso é essa. Não tem acesso terrestre ligando o Rio de Janeiro a Cuiabá. É tudo pela Via Platina, exatamente. Então o Brasil depende do bom trânsito com os estados do Prata para poder assegurar sua própria soberania, tá? Então o Exército, vendo possibilidade de um conflito com a Argentina, pede, né, recursos para o reequipamento militar, coisa que o Visconde do Rio Branco, no início da primeira metade da década de 1870, não faz, né? Investe muito mais nos cafezais, e em reformas bancárias para atender o desenvolvimento cafeiro, especialmente da então província do Rio de Janeiro. Ele era ministro... Ele era chefe de gabinete. Chefe de gabinete. Que, à época, corresponderia a algo como um primeiro-ministro. E, além disso, era ministro da Fazenda também. Naquela época, acumulava os cargos. As pastas poderiam ser acumuladas sem maiores problemas, né?
Então, um primeiro problema é um problema corporativo, mas não se limitou a isso. Tá? O segundo problema é um problema que diz respeito ao lugar do Brasil no mundo. O que os militares percebem muito rapidamente, com boa dose de razão, é que aquele tempo é um tempo de expansão dos imperialismos globais. Tá? É a era dos imperialismos do Hobsbawm, não é isso? A era dos impérios. Perfeitamente antenados quanto a isso. Sobretudo porque o Brasil tem duas fronteiras não resolvidas com potências imperialistas. A França, no Amapá, e a Inglaterra em relação ao Pirara. O imperialismo não é distante, né, da América do Sul. Colado no território. Exatamente. Nacional. Diz totalmente respeito ao Brasil naquele momento. E o temor é que o Brasil seja alvo, tá, de outros imperialismos, inclusive. Tá? Por que não, né? Faziam em todo lugar, né? Exatamente. Né? E como se prevenir, então? Eles estavam... Em relação a isso? Defendendo a corporação militar, engrandecendo o Exército e a Marinha, evidentemente, mas não só. Lançando imediatamente o Brasil na via de desenvolvimento industrial. Isso é chave. E aí o modelo dos Estados Unidos pós-guerra civil vem muitíssimo bem a calhar. Estava na cabeça dessa elite. Estava na cabeça perfeitamente dessas lideranças militares. É uma espécie de partido fardado que vai se organizando em termos políticos muito rapidamente. Atuam na imprensa formulando esses projetos que, no fundo, são mais do que projetos de governo, né? Passam a ser projetos de Estado. Então, o país tem que se industrializar tal qual os Estados Unidos. E, de fato, é brutal, né? Nos Estados Unidos, após a vitória do Norte na Guerra de Secessão, produção industrial norte-americana às vésperas da Primeira Guerra Mundial, passa não só a britânica, mas a alemã, inclusive. É completamente fora da curva, né? Os capitães da indústria norte-americana. Exatamente. Né? E com imenso suporte do Estado, né? O capitalismo industrial precisou do Estado sempre, né? Portanto, o modelo é esse. E é um modelo que vem redobradamente bem a calhar, porque é um modelo abolicionista, o do Norte vitorioso na Guerra de Secessão. É isso que o Brasil teria que fazer. Abolir imediatamente a escravidão, porque isso, inclusive, levaria imediatamente a uma renovação política do país e, pela mesma via, industrializar imediatamente o país. Agora, o ponto central é que, para realizar esse conjunto de reformas que são corporativas, são reformas voltadas para uma reorganização do Estado e reformas voltadas para uma outra projeção do Brasil no mundo. No fundo, em outros termos, diríamos que os militares tinham como projeto de política externa uma inserção menos periférica do Brasil na segunda Revolução Industrial, que despontava naquele mesmíssimo momento. Como realizar isso? Se não pela via militar. Esse é o ponto essencial. E é aqui que o positivismo entra, que é muito marcante na Escola Militar da Praia Vermelha do Rio de Janeiro, mas não só. Há tantíssimos outros veteranos da guerra, portanto a geração da guerra também é positivista, como o próprio Benjamin Constant, por exemplo. É aqui que o positivismo vem muito bem a calhar igualmente, né? Fala muito alto e faz muito sentido. O que o positivismo, em resumidas contas, defende é que a humanidade transitaria progressivamente por 3 estágios de desenvolvimento, né? Do estágio religioso para o estágio metafísico e, finalmente, para o estágio positivo. O projeto militar é fazer com que o povo brasileiro alcançasse rapidamente o estágio positivo do desenvolvimento civilizatório. Tá? Sair do estágio letárgico religioso é sair, portanto, de um esquema em que se aceita um imperador, um rei nomeado por um deus qualquer. Né? Uma metafísica que explica o porquê desse governante estar nesse lugar. Direito divino dos reis. Exato. A ideia é positivar a realidade, racionalizá-la, numa espécie de sacada do Tim Maia von la Lettre, né? Não dizia isso? Do Tim Maia racional, né? Já fiz muita coisa errada. Exatamente. Mas devo atingir o bom senso, a iluminação, Exatamente. Né? Leia um livro por dia. É muito positivista e também, claro, é um desdobramento brutal do iluminismo. Né? Exato. É uma fase e ao mesmo tempo tem uma metafísica brutal, né? Total. Tenta se livrar dela, mas não se livra. Total. O universo em desencanto. Então, esse universo desencantado dos militares pós-guerra do Paraguai é esse, alcançar o estado positivo, né, da evolução. E os únicos, né, que poderiam, né, fazer com que a população brasileira transitasse para esse estado positivo seriam os militares.
e a via para tanto é via ditatorial, porque seria necessário um momento de ditadura, né, em que apenas os esclarecidos, que atingiram já o estado positivo, conseguiriam, portanto, dirigir o Estado de forma apenas paulatinamente carregar o conjunto da população para esse estágio de desenvolvimento civilizatório. Tão somente a partir desse segundo momento, as instituições republicanas, e tem que ser república e nunca monarquia, porque tem que ser positivo, racional, né, e não religioso, metafísico, mas tão somente a partir desse segundo momento, as instituições republicanas poderiam ser dadas ou devolvidas à população. Até lá, é purificação institucional. Até lá ou até hoje? Pois é, aí que tá. Né? É exatamente o Porque ponto eles seguinte. se sentem ainda os purificadores nacionais. Qual foi o argumento usado pelo Castelo Branco em 64 para legitimar o golpe civil-militar, tal qual foi o golpe do 15 de novembro de 89? Foi um golpe civil-militar também, já a gente chega nesse ponto. Mas o que disse o Castelo Branco em 64? Em alto bom som, né, para justificar o golpe? É claro que é retórica, mas é uma retórica que fala do tempo longo militar no Brasil. Se não, disse ele, que os militares deveriam intervir para purificar as instituições republicanas que estariam corrompidas. Ele usa o termo purificar. Purificação. O que disse, então, voltamos um pouco no tempo, né, 50 anos no tempo, o que disse Hermes da Fonseca na campanha eleitoral de 1910? Contra o Rui Barbosa. Salvacionismo militar. Outra vez, os militares para purificar uma república corrompida pelos civis. Tá? Após esse período de purificação, eventualmente haveria a devolução. Só que o problema é que a gente nunca sabe quando a purificação é realmente purificada, né? A gente sabe quando um golpe começa, né? Mal sabe quando acaba ou como, quando, né, acaba. Mas essa dinâmica que foi tantas vezes reabilitada no século XX brasileiro, o século XX brasileiro é um século militar, né? Às vezes a gente perde isso de vista. É um século militar. É um século militar, né? Basta, sei lá, na década de 50, né, de forma muito imagética, o que faz Carlos Lacerda, o denista, antes de tomar qualquer decisão? Ele vai para o clube militar, que é uma espécie de barômetro das pressões políticas. Não à toa o assassinato do Rubem Vaz, que é um militar da aeronáutica, leva o Vargas a ficar... É isso, exatamente. Contra a parede. Exatamente. Ou o discurso né, do general Canrobert, né, às vésperas da posse do JK, né? No fundo, que leva a quase a impossibilidade, né, da posse do JK, a novembrada de 55, é isso que eu tô que é aquela que o Teixeira Lott ajuda a dissipar para garantir isso. O legalismo. Era no funeral do general Canrobert, o discurso é do Mamed, na verdade. Mas pouco importa, né? A dinâmica é essa, é sempre um barômetro, né, das pressões políticas. Vem daí, vem desse processo de politização das Forças Armadas, né, pós-guerra do Paraguai. A justificativa foi essa. Né? Impressionante. O Rodrigo Goiena da Silveira Soares, né? Estou aqui, com o livro da editora FGV, Fundação Getúlio Vargas. Daqui a pouco o Rodrigo vai explicar para você, nosso grande... Fecha aqui, vai explicar para você, nosso grande público, o porquê que GG não tem nome de avenida aqui na Pauliceia Desvairada, pelo menos não nas regiões centrais. O lugar do Vargas no estado de São Paulo é outro, não é? E você também fala disso aqui no novo livro, Entre Oligarquias, as Origens da República Brasileira. Acabou de ser lançado, ele trouxe hoje aqui, aquele cheiro de livro novo. Ainda não fez aqui, tem até o plastiquinho aqui, para vocês verem que é tudo verdade nesse programa. E ele vai, daqui a pouco, escrever também a dedicatória aqui, né? Trouxe um para o nosso camarada Gessé também. E, Gessé, eu te entrego dentro em breve, agora em junho. E, antes de você entrar aqui nas questões do livro, queria que, assim, duas coisas para a gente não perder aqui de vista para o nosso grande público. A primeira é que, à luz dessa purificação, como vem essa história do Bolsonaro, vem como um novo capítulo, mesmo ele sendo alguém do baixo clero e tosco pra caramba, mas esse tosco é relativo, porque alguém que conseguiu fazer o que ele fez, mesmo diante dos golpismos todos, é alguém que tem um tipo de articulação e tem o apoio das Forças Armadas. Pelo menos teve ali com o general até tuitando na época, o Vilas Boas e companhia.
Mas como que esse novo capítulo, né, dessa longa duração do século militar brasileiro, onde o Bolsonaro se encaixa aí? Porque ele perdeu agora, mas perdeu por pouco. Mas isso não está definido, né? Ele se encaixa nessa dinâmica, tá, que a gente vinha comentando agora há pouco, mas não só, né? Não deixa de ser totalmente surpreendente, né, o tipo de retórica utilizada pelo Bolsonaro, né, quando da campanha, quando comparada à retórica, por exemplo, dos militares, né, pré-proclamação da República ou em outros momentos, né, do século XX. O que é constante nessa retórica, se não, notadamente, né? Eles nunca falam em partidos ou classes, porque o partido parte a nação. Né? E o que se procura é a verdade única da nação brasileira, representada unicamente por aqueles que podem representá-la, porque melhor entendem, supostamente, os destinos nacionais, os militares. Da mesma forma, as classes sociais classificam, estratificam, dividem uma unidade que se quer, né, perfeitamente coincidente com os anseios militares. Esses binarismos, né, foram utilizados em profusão pelos veteranos do Paraguai na década de 1880, muito semelhante. Mas, sobretudo, parece que um ponto altamente instigante, e inclusive a tese, né, que eu defendo, o argumento principal que eu defendo no livro, em alguma medida, é claro, né, sem ser teleológico, evidentemente, mas é um argumento que eu consegui enxergar não só pela análise do passado, mas também analisando o Brasil mais contemporâneo, inclusive o momento mais recente do bolsonarismo, né? E o argumento é o seguinte, né? Toda vez que os militares ganham, né, expressividade na política nacional, via de regra, é porque há um desalinhamento entre o capital produtivo, o capital financeiro ou o governo. Tá? Com o governo. Então, trocando em miúdos, né? O que eu quero dizer com isso é que, pegando o caso, então, da proclamação da República, e depois a gente faz o espelhamento com tempos mais recentes. O que eu tento mostrar, então, no livro é que, a partir de 1870, com o fim da Guerra do Paraguai, muito nitidamente, o principal eixo produtivo nacional, que estava até então no Rio de Janeiro, se deslocou para São Paulo, uma fronteira cafeira paulista que avança em direção àquilo que à época se chamava de Oeste Paulista, né? Não era exatamente o Oeste geográfico, mas ocorre claramente um deslocamento do eixo produtivo nacional para São Paulo. Enquanto que a economia fluminense do Rio de Janeiro tendeu a se financiarizar cada vez mais. O Vale do Paraíba antigo ali Exatamente. Dos cariocas, dos fluminenses. Dos fluminenses, né? Então, esses barões do café do Rio de Janeiro, eles entendem que o investimento produtivo no café não é mais uma boa aposta e convém muito mais investir no setor bancário. Ou inclusive comprar títulos da dívida pública, um Estado cada vez mais endividado depois de 1870. Então, especuladores financeiros? De alguma maneira, sim. De alguma maneira, sim. Preferem muito mais apostar no Banco do Brasil, né, de longe o principal, né, banco no Brasil naquela época, e o Banco do Brasil teve uma participação colossal na compra da dívida pública brasileira, a principal instituição, né, que adquire, então, a dívida pública brasileira. É muito mais lucrativo esse movimento em direção às finanças do que um movimento em direção ao cafezal. É exatamente o oposto do que está acontecendo em São Paulo. O movimento em São Paulo é em prol das fazendas, é para dentro das fazendas. O movimento do Rio de Janeiro é para fora das fazendas. Estão fugindo, no fundo, né? Por incrível que pareça, da escravidão das fazendas, sendo perfeitamente escravocratas, evidentemente. Agora, o problema central nisso é que, então, Rio de Janeiro é uma economia que se torna cada vez mais financiarizada, né? O eixo produtivo nacional está se deslocando claramente para São Paulo, e, inclusive, coincidência ou não, no ano da proclamação da República, o café exportado pelo Porto de Santos passa pela primeira vez o café exportado pelo Porto do Rio de Janeiro. Exatamente o ano da proclamação? Exatamente, é colossal, né? Isso é mais coincidência do que qualquer outra coisa, mas pela assim, própria deslocamento do eixo. Exatamente, né? Deixa de ser coincidência porque o tempo longo da economia se encontra aqui com o tempo curto dos acontecimentos políticos, por assim dizer. Mas esse é um ponto nodal porque, ao passo então que o Rio de Janeiro se financiariza e os principais bancos de longe do país naquele então, aí sim são cariocas, né, da então corte,
do Rio de Janeiro, esses mesmíssimos bancos não investem o suficiente no desenvolvimento da fronteira produtiva paulista, que é a fronteira produtiva nacional, que gera um imenso ressentimento em relação, notadamente, ao Partido Republicano Paulista. Né? O Rio de Janeiro financeiro não atende à voracidade paulista por capitais. Essa é uma contradição central. Mas porque também os cariocas não querem dar ou porque não dão conta de dar? Há uma série de fatores explicativos quanto a isso, mas um dos elementos de dúvida quanto a investir nos cafezais é a própria escravidão. Né? Quando estoura o movimento abolicionista, os bancos retraíram seus investimentos, né, produtivos, tomando como garantia de empréstimos uma hipoteca que toma como garantia de empréstimo, colateral o escravo. Né? Se estoura o movimento abolicionista, o banco pensa duas vezes, porque se esse escravo foge, o fazendeiro dá calote, o banco não consegue pegar a sua garantia. Tudo era baseado na propriedade do escravizado. Tudo volta para a escravidão no Brasil do século XIX. Né? Qualquer papel financeiro, olhe por onde você olhe, vai bater em algum lugar na escravidão. É o lastro do sistema financeiro brasileiro. Muito mais que mão de obra, muito mais que propriedade, muito mais que mercadoria, é tudo isso mais um derivativo financeiro. Né? Isso é muito louco, porque tem essa história de que nós teríamos, claro que a historiografia já derrubou isso faz tempo, que seríamos uma espécie de lugar atrasado do capitalismo, mas isso é extremamente sofisticado no capitalismo do século XIX. Absolutamente, é o capitalismo financeiro escravista, faz todo sentido. Se o escravo, ou escravizado, como vocês preferirem, tem alta liquidez, o mercado financeiro sempre procura liquidez e o baixo risco, né, ou eventualmente para ganhar mais o alto risco, aí depende da jogatina, o escravo é excelente. Excelente negócio, sem dúvida alguma. Tá? Para a formação financeira do país, é isso. O escravo constituiu o sistema bancário, sistema financeiro ou sistema de crédito, inclusive informal, no Brasil do século XIX. Tá? Não há mais muita dúvida quanto a isso, embora ainda sejam necessárias tantíssimas pesquisas para abrir a caixa preta do escravo financiarizado. Porque ainda é só o começo dessa... A gente está gatinhando quanto a isso, a gente está vendo só a espuma. Eu quero ver lá a tempestade em alto mar, né? Essa estrutura... Tem muita caixa para abrir, sem dúvida alguma. Isso passa por fontes diferenciadas de instituições financeiras... Exato. De fazendeiros, de Exato. tudo. Ou simples crédito. Tá? A economia imperial, no século XIX, ela vive reiteradamente uma escassez de papel-moeda, perdão. Tá? A política monetária do país é muito restritiva, muito ortodoxa, pouco inclinada, então, à criação monetária. Isso fez com que houvesse, né, pouca moeda circulando na economia. Como se fez Aqueles para mil réis lá. Exatamente. Como se fez para suprir essa lacuna? A letra nada mais é do que um instrumento que qualifica uma dívida entre particulares lastreada em alguma coisa. Tá? Muitas vezes, esse lastreamento, essa garantia da letra era um escravo. Né? Agora, todo o ponto central é que, por exemplo, se eu fiz esse crédito a você, né, e tenho agora a letra, e essa letra... Letra de câmbio. Letra de câmbio. Ela tem um vencimento para você me devolver aquilo que eu te emprestei, eventualmente acontecer todo o tempo, eu preciso desse dinheiro antecipadamente. Então, o que eu vou fazer com esse papel? Eu levo para uma casa bancária que, por intermédio de uma taxa de desconto, desconta essa letra com comissão, é a taxa de desconto, uma espécie de taxa de juros, né? É uma taxa de juros no fundo, desconta esse papel, né? Porém, a dinâmica continua. Agora, esse papel já passou de mãos, né? E segue lastreado, em última instância, no cativeiro, até que uma casa bancária qualquer, sei lá, Souto, Gavião e Filho, né? Vocês já não tantíssimas naquela época, pega um pacotão de letras e leva para o Banco do Brasil, descontar tudo de uma vez. Significa que, se a abolição fosse abrupta no Brasil, quebra todo o mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. A letra é totalmente corriqueiro, é o equivalente a gente ter uma nota de R$10 no bolso na época. Hoje em dia a gente não tem mais nota de R$10, mas tínhamos há pouco tempo atrás. É isso, é totalmente corriqueiro. Mas aí explica para quem é leigo no assunto, inclusive eu, em termos de economia mais profunda, significa então que, entre outras coisas, essa elite, mesmo que já modernosa, republicana ali em construção, eles tinham plena consciência de que eles não podiam fazer abruptamente. De forma alguma. Não é? Todo mundo quebra. Se a abolição fosse abrupta, o país quebra. E a popularidade da coroa, do eventual terceiro reinado que nunca veio a lume, Isabel,
vai para o saco também. Daí a indenização que se fez para abolir a escravidão no Brasil. A escravidão no Brasil foi indenizada pela via bancária, mas foi indenizada. Tá? Vem a Lei Áurea. Tem a Lei Áurea e pouquíssimo tempo depois, o último gabinete do Império, do Ouro Preto, contrai uma dívida externa absolutamente colossal, 20 milhões de libras, tá? Não há nada semelhante na história do país. Né? 20 milhões de libras, você sabe transferir para hoje mais ou menos quanto daria? É colossal. Aqui a gente está falando de pelo menos alguns orçamentos nacionais somados. É colossal. Pra você ter uma ideia... E coisa de bilhões. A dívida do reconhecimento da independência do Brasil era 2 milhões de libras. Agora são 20... para pegar esses recursos, transformar em dívida interna e injetar imediatamente no sistema bancário para segurar o rojão da abolição. Tá? A promessa era que o sistema bancário receberia esse dinheiro do governo a taxa zero e que emprestaria para os fazendeiros cobrando juros, evidentemente. Tá? Os bancos terminam não fazendo isso. Terminam retendo esse capital, né, financiarizado e retendo-o em sua dimensão financeira, o que dá na crise do encilhamento, né, a crise financeira do início Exatamente. Né? Mas aí quando você diz indeniza, o que significa na prática? Então os fazendeiros receberam, os proprietários de escravos... Aí a gente volta ao ponto anterior, que é o seguinte, é indenizada a abolição porque os bancos são indenizados em última medida pelos empréstimos que não apenas eles haviam feito, mas todas as letras em circulação que eles retinham, né? Ou seja, há uma indenização tendo em vista o calote, né? E o calote significaria não tem mais garantia, se o fazendeiro ou aquele que tem um empréstimo não paga, não tem como pegar o colateral, a garantia do empréstimo. Indenização nesse sentido, mas sobretudo, para voltar ao ponto que discutimos agora há pouco, o problema central é que os principais investidores no sistema bancário brasileiro, que é do Rio de Janeiro, são os ex-fazendeiros do Vale do Paraíba, Cafieiro Fluminense. É essa turma que compra ações do Banco do Brasil, que investe no sistema financeiro. Quem recebeu esse dinheiro do governo, então, quando veio à tona a abolição? Eles. Os escravocratas do Vale do Paraíba Fluminense. E nisso os de São Paulo? Que, para piorar, justamente, não emprestam para o café de São Paulo, né? Ou emprestam muito pouco, né? Ou pelo menos muito aquém do que a fronteira agrícola produtiva paulista necessitaria. O grande problema de São Paulo é que num sistema centralizado como aquele do Império, São Paulo não tem orçamento. Pelo menos tem um orçamento muito pequeno. E São Paulo precisa de orçamento para esticar a sua fronteira agrícola, para investir em ferrovia, para desenvolver a Mogiana, a Sorocabana, para desenvolver o Porto de Santos, para construir a hospedaria dos imigrantes, para atrair mão de obra italiana e assim sucessivamente. É tudo o que os bancos não dão crédito, que vem a República. Então aí você explicou economicamente e estruturalmente por que também... houve apoio dos paulistas em relação ao golpe militar. Exatamente. O que eu entendo no livro justamente como a principal contradição, há tantíssimas outras contidas, porém nessa principal contradição da proclamação da República. E justamente então, né, quando essa contradição, né, chega a seu ápice, que é justamente a indenização da abolição e um crédito que vai então, né, para o banco que não transforma esse aporte em investimento produtivo, né, guarda ou retém esse capital na sua dimensão financeira, aí o PRP, né, vai à loucura. Ir à loucura foi simplesmente bater a porta dos militares. É agora. Por isso o golpe é civil-militar. Tem uma cena absolutamente fabulosa. Uma cena absolutamente fabulosa. Se Hollywood estivesse no Brasil, isso já teria virado filme há muito tempo. Vamos lá, vamos pensar nesse roteiro, vai. Fecha aqui no Rodrigo Goiás. Que é o seguinte, né? Vésperas da proclamação da República, então, o Glicério, que era um campineiro PRPista, né, de primeira mão, vai para o Rio de Janeiro conversar com os veteranos da Guerra do Paraguai. Glicério, inclusive, um homem negro, né? Exatamente, né? Exatamente. Chega no Rio de Janeiro, então, né, se entretém com Deodoros, Florianos e companhia, enfim, a turma que estava na frente do partido fardado para dar o golpe. E ele envia para o Campos Salles, que aguardava notícias em São Paulo, um telegrama à primeira vista inteiramente insuspeito. Tá? E o governo do Ouro Preto suspeitava de tudo naquele momento, porque temia-se de fato um golpe. Estavam paranoicos. Paranoicos, com razão. Todo mundo. E o telegrama é absolutamente insuspeito, porque ele dizia assim: banco aceita transação,
penhor agrícola ou empréstimo hipotecário concedido. Ninguém suspeitaria de nada, era tão somente mais um paulista pedindo dinheiro para o Rio de Janeiro, e, via de regra, não tendo a concessão do recurso. O fundamental e o chave, o barato da coisa, é a decodificação do telegrama. Na decodificação... Ministério para Campos Salles, exatamente, que tinha sido deputado imperial republicano, exatamente, né? O único, né? Exatamente, junto com Prudente de Moraes e mais alguns poucos mineiros também. Mas o Campos Salles, o fundamental é que se torna presidente da República logo depois e faz a ordem da Primeira República. E de Campinas, a estratégia campineira. Pela decodificação do telegrama, banco era exército, transação era revolução e penhor agrícola era 14º Batalhão do Exército estacionado em São Paulo. Portanto, o que Campos Salles leu sorrindo, evidentemente, em São Paulo, foi exército aceita a revolução, manda a tropa. É isso. Sério? Mas o que é absolutamente revelador é o valor de face do documento, né? Não a decodificação, mas no fundo, aquilo que parece inexpressivo e, no fundo, revela muito bem, num evento apenas, né, uma contradição que se alastrou por anos a fio. E é essa contradição, então, entre o eixo produtivo deslocado para São Paulo e uma economia cada vez mais financiarizada. Os arremates feitos com os militares, foi fácil dar o golpe. Os militares tinham uma base fundamental de sustentação. Tá? Inclusive, essas cisões entre o capital produtivo e o capital financeiro são fundamentais, inclusive, diria o Giovanni, alguns chamam de arrigi, né? Alguns, Rodrigo Goiano, né? Arrigi. O que diz o Arrighi do ponto de vista das... Pode falar Arrighi, aqui tá tudo, tudo não. Eu vou apanhar lá de um grupo suspeito. Mas o que ele diz do ponto de vista das transformações hegemônicas globais é que, via de regra, a potência sainte, para colocar nesses termos, é aquela que se financiariza. E a potência entrante é aquela que passa a reter o principal eixo produtivo global. O que está acontecendo no mundo exatamente na passagem do 19 para o 20? A economia britânica está se financiarizando. E os americanos? O eixo produtivo está indo para São Paulo. O que está acontecendo hoje? Economia, desde 1970, primeiro choque de petróleo, no fundo, mas cada vez mais expressivamente, né? A economia norte-americana está se financiarizando cada vez mais e o eixo produtivo mundial está indo à China. O Arrighi tinha dito Japão, né? Depois mudou de ideia e o Adam Smith foi para Pequim. Se a gente nacionalizar essa dinâmica, o que a gente São Paulo são os States, né? E o Rio de Janeiro é o baronato velho, né, de Yorkshire. Sulistas confederados, né? Exato. Ou sulistas confederados. Cara, impressionante. Mas a dinâmica parece ser essa. Escreve isso com todas as letras? É isso que eu defendo, é claro, né? Com sofisticação, né? Enfim, né? Com mais detalhes, enfim, né? mais apurado historicamente, mas o argumento central é esse. E ainda, o argumento não termina aí. O argumento voltando à tua pergunta, né? Fiz uma digressão colossal para chegar à tua pergunta. Mas foi fundamental. Que é chave, que é a seguinte: por que algumas vezes os militares na política dão certo, por assim dizer, ou seja, tem efetividade a intervenção, e em outros momentos tem muita agitação militar, mas não vai? Né? Por que vai em determinados momentos e por que não vai em outros momentos? O que eu vejo na proclamação da República é que vai o momento militar, por assim dizer, tem efetividade o Partido Fardado, e tem ação política, transformação política e protagonismo na política, porque os capitais nacionais estão cindidos com o governo. Aqui é uma cisão clara entre um capital financeiro que fica do lado do governo imperial, né, e do outro lado o capital produtivo. Essa cisão é a brecha para a entrada dos militares na política. Se a gente pega esse arranjo esquemático, tudo bem, leva lá para frente, e leva para o século XX ou XXI, a gente encontra algo semelhante. O que estava acontecendo em 64? Capital produtivo, capital financeiro perfeitamente rompidos com o governo. João Goulart, abriu-se a brecha outra vez. Tá? Entram militares em cena. O que aconteceu mais recentemente? Impeachment da Dilma até, né, Bolsonaro. Como se comportou a Fiesp e o setor financeiro da Faria Lima em relação ao governo? Absolutamente cindidos com a Dilma, que ficou isolada, inclusive, dentro do PT, né? Um momento absolutamente crítico. Mas, outra vez, há uma cisão entre capitais e governo. Pode ser dos dois capitais com o governo, e aí, à medida que a gente avança no tempo, são mais capitais. Porque tem o capital produtivo agrícola, mas o industrial também, né? E tem o capital financeiro, e depois é o, né, voltado para o setor de serviços. Vai tudo ficando cada vez mais complicado. Mas o que interessa é ver o grau de alinhamento desses capitais com o governo. E, via de regra, quando há cisões, esse é um ponto, inclusive, que
Eu gostaria de desenvolver mais em algum momento, não sei, mas algum instante da minha carreira na USP vai acontecer. Vai ser isso, né? Não sei se a tese de titularidade lá para frente, daqui a tantíssimos anos, não sei, mas provavelmente será algo nessa tônica. Esses momentos de cisão entre capital e governo abre, né, a janela de oportunidades para ação militar. E por que agora eles não ficaram? Nas eleições agora, há um realinhamento claro, né? Do ponto de vista da compreensão que o setor financeiro e o setor produtivo teve do que foi o bolsonarismo, muito nitidamente. Quem se isolou aqui foi o Bolsonaro, na verdade. Deslocado. Isso produz um realinhamento em direção a ver agora como segura, né, a coisa, mas muito dificilmente me parece que a gente volte a ter, guardando em mente esse esquema interpretativo, que é apenas um esquema pontual. Sim, tá? sim. Ele está aberto a... Mas me parece difícil que voltemos, né, nos anos imediatos a ter um grau de cisão entre capitais e governo, tal como se deu na década de 2010, na década de 1960 ou na década de 1880. É porque é emblemático, né? O Lula é não só o conciliador desses capitais, né? Mas também O que foi o ele Lula leva para o governo dele o Alckmin, que também é ministro da indústria, né? A Tebet do planejamento. Quer dizer, isso. Ele está à frente, né, do projeto econômico, exatamente, né? Enfim, é uma das caras, né? Mas muito difícil, né? O PT soube, desde muito cedo, quando eleito, né, justamente articular perfeitamente bem esses capitais, né? O Lulinha, Paz e Amor, no fundo, é um governo que não rompe, né, com esses capitais, com todas as concessões que tem que fazer para não romper, né? Quando a ruptura é ríspida entre governo e esses capitais, ou quando há um desalinhamento muito grande entre esses capitais, aí, via de regra, os militares entram em cena. Um outro exemplo, por outra via, né? Porque esses dois últimos exemplos foram capital produtivo e capital financeiro alinhados contra o governo, né? 64, década de 2010. Pode acontecer, o caso do Programação da República, né, dos capitais estarem desalinhados e um governo estar com um dos capitais, por assim dizer. Pega 1930. O que está acontecendo em 1930 do ponto de vista macroeconômico? Crise da bolsa, quebra da Bolsa de Nova York. Isso. Mas pensando nesses capitais... Café, né, na Chon. Até certo ponto, mas sobretudo, isso merece ainda, né, um maior desenvolvimento, mas sobretudo o que me parece que acontece na década de 1920 é uma cisão entre o capital produtivo industrial e o capital produtivo agrícola, e ambos são paulistas nesse momento, né? O que o capital industrial, né, paulista quer é justamente apoio de um setor financeiro ainda muito voltado para o capital produtivo agrícola. Tá? Eu estou resumindo em poucas palavras e simplificando talvez algo que é absolutamente complexo, tá? Mas enxergando pela perspectiva, né, da abstração macroeconômica, eu acho que é nesse arranjo que a gente consegue melhor entender os militares de 1930 do que simplesmente na disputa interoligárquica, e os militares que se aliaram a outras oligarquias para derrubar, né, ou para impedir a posse do Júlio Prestes e inviabilizar. É só uma disputa de oligarquia. Exato, é muito personalista. É uma revolução de 30 que foi reduzida em algum lugar às individualidades, né? E aí, bom, você sabe disso, a gente é da mesma turma, da mesma corrente, mas eu acho que temos de voltar a produzir uma historiografia mais estruturante do ponto de vista das suas explicações. É claro que as personalidades importam. Agora, as personalidades são apenas a espuma, justamente. Mesmo um Caxias da vida ou um Vargas? A espuma. Ele é apenas expressão, né, de uma circunstância. Aí você não seria acusado, Rodrigo Goiânia Soares, de fazer uma historiografia, e aí falando assim, né, de disputas historiográficas das mais saudáveis, porque importa também, como narradores da história, pensar que a gente está aqui, está vivendo, estamos na espuma, mas a gente também quer mudar as coisas, certo? Sim, claro. Mas de fazer um esquema
político, interpretativo, econômico ou até economicista que reduz o papel dos sujeitos na luta por direitos na história do Brasil, a começar desde os abolicionistas, desde os Luiz Gamas da vida? Não me parece. E eu não diria que a explicação pelo viés econômico, né, signifique uma explicação econômica, porque economia é economia política sempre. Né? A economia pensada como política econômica pode ser economia. Agora, a economia pensada como devemos pensá-la é uma ciência social que estuda justamente a sociedade econômica. E, portanto, é economia política sempre. E, portanto, diz respeito ao social também, ao cultural também, ao político também. E isso é uma unidade, é uma totalidade. Né? Quase que por comodidade, então, a gente cinde a história em história econômica, cultural, social, política. O problema é que a realidade não se apresenta a nós assim, né? Eu não saio aqui na rua e vejo história política primeiro, depois entro no carro e vejo história econômica, porque tem que abastecer. Tá tudo misturado, né? Em seguida, sei lá, né? Vou tomar não sei o quê com um amigo num bar e vejo história cultural aparecendo, não é por aí, né? Tá tudo cindido, exato, né? Exato. Então, no fundo, se pensarmos não por variáveis que se agregam como fatores explicativos para entender as transformações históricas, mas se pensarmos por intermédio de contradições, ou seja, pensar a história pelas contradições, há um ponto de partida que é inescapável, que é, se pensamos a história como contradição, tá, a tese só é tese na sua relação com a antítese. Então, o grupo que luta por uma causa só luta por uma causa porque a possibilidade de realizar essa causa é tolhida pela sua antítese, pelo outro grupo que tem outro projeto. O que significa, de partida, uma passividade. A ação, antes de ser ação, ela é uma passividade, por curioso que pareça. Tá? Porque a própria gestação do projeto de transformação, quando a gente fala depende da circunstância, no fundo depende da contradição na qual está inserido. Né? É hegeliano. Na realidade, na necessidade e na oposição, que cria a própria identidade do grupo. Tá? Parece inescapável. A gente é hegeliano pela via da dialética, se você quiser, mas enfim, seria mais próprio do marxismo, no fundo, e numa corrente específica dentro do marxismo, mas ainda a gente poderia fazer a abstração disso e pensar em última instância filosoficamente. Né? Sartreanamente. Por exemplo. Você sempre vai chegar no Sartre, né? Danadinho ele. Esse é um ponto central. Eu visitei a tumba lá, te mostrei, né? Emocionado. Era para eu trazer um livro para ele, não trouxe, ficou pego da vida, mas ele é muito generoso, ele me perdoou. Mas do ponto de vista... Então você não se definiria um marxista, um neomarxista? E essa sucessão de neos, proto, difícil, né, pós, não me encantam muito. Diria que sim, o pensamento é marxista, né, do ponto de vista da dialética e da filosofia, né, quanto à compreensão da nossa vida em sociedade. Né? Pensar dialeticamente por contradições nos leva a outros lugares do que pensar por variáveis, por individualidades e protagonismos. Protagonismo é pod-track, no fundo, né? É quase uma coisa egóica, não sei, de alguma forma. Se pensado justamente nesse arranjo, que é o seguinte, então, voltando ao ponto, da abstração fenomenológica possível. Por que estamos sempre em contradição? Por que estamos sempre lidando com expectativas frustradas? Né? Senão pensa no seguinte, né? Do ponto de vista fenomenológico. Se a consciência é sempre consciência de alguma coisa, né? E a consciência nunca é absoluta, porque ela é consciência de alguma coisa. Então, eu não sou consciente. Eu sou consciente de estar sentado aqui conversando agora com você. O que significa que eu tenho, né, uma dupla projeção realizada nesse momento, que é o que eu percebo de mim estando consciente de estar sentado aqui, né? E portanto, aquilo que eu acho ser, e ao mesmo tempo, isso carrega sempre forçosamente aquilo que eu não posso ser. Porque posso estar consciente de estar sentado aqui. É uma derivação da consciência. Então, eu tenho a consciência de querer ser algo, mas ao mesmo tempo esse querer ser algo é ao mesmo tempo uma consciência de não ser aquilo que desejo ser. E não quero entrar nesses meandros, porque talvez não faça tanto sentido aqui. Mas sempre há, né,
a frustração entre aquilo que eu acho que eu sou e aquilo que eu não sou. Quase que uma competição interna que todos nós temos, né? Entre o indivíduo e a coletividade, nós, né? Exato. E isso move e vai para a coletividade depois. Né? E é isso que move os combates pela história. De alguma maneira, me parece que sim, né? Todo projeto, ele se realiza porque em contradição. A própria condição de formação do projeto tem a ver com o lugar de partida do projeto, tem a ver com a circunstância que dá sentido à existência desse projeto nesse mesmo momento. Uhum. O cartismo foi da década de 1830, não por acaso. Esse projeto diz respeito a circunstâncias, né, formadoras do movimento operário britânico, cartismo e companhia. E assim por diante. E assim por diante. Por isso é claro que a ação conta, e é lógico que temos que nos organizar para transformar. O que me parece não se pode fazer é entender essa ação como livre-arbítrio. Eu posso tudo agora. Não dá, lamentavelmente. Ou seja, a gente não faz dá. exatamente e é como frustrante. a gente quer. Exato. E a frustração é o próprio da nossa condição, né? Total. Vocês acabaram de ter aqui uma aula também de existencialismo sartriano com o Rodrigo Goiânia Soares, que é professor do Departamento de História da Universidade de São Paulo, professor de Brasil e Império, mas também estudioso da transição para o período republicano, e ele veio aqui em primeiríssima mão, né? Você lançou essa semana. Isso. Acabou de lançar pela FGV, fecha aqui de novo, Voz de Minha Alma, estamos indo embora. Está aqui na tela para todo mundo, a própria revista Almanac também divulgou, né? Entre oligarquias, as origens da República Brasileira, então militares, era vagas, toda essa questão do tenentismo, mas também toda essa questão da economia política, numa narrativa sempre brilhante e elegante, porque tal qual Laura de Melo Souza, né? É também belo e elegante esse nosso glorioso Rodrigo Goiânia. Muito obrigado por ter vindo aqui. Levanta aqui para a gente se despedir olhando As Luzes do Mundo se Movem por você, e pelo seu novo livro. Grande Nené, obrigado pelo convite. Para não perder aqui a oportunidade, olhando para a câmera ali, você acha que a gente vai superar esse fosso, esse abismo social brutal? O Safato estava aqui essa semana passada e estava dizendo que essa conciliação, que sempre envolve a história dos militares, essa intervenção, vai voltar às luzes do mundo se movendo por você, o Rodrigo Goiânia. Você acha que é possível superar isso sem uma luta armada? Porque no fim das contas é o que o Safato está dizendo, não dá para conciliar, então é só ir, tem que ir para a porrada. E aí? Como é que você responde essa questão sucintamente para o nosso grande público? Difícil, hein? Isso, né, cara? Pela conciliação, haverá sempre uma reacomodação. É isso que eu acho. É isso, né? Sobretudo no modo de produção no qual a gente vive. Uhum. Né? Conciliar será sempre reajustar para que um desequilíbrio do ponto de vista da distribuição da renda se produza. A transformação vem por outras vias. Né? Você acha possível? Eu acho que só transforma com lenha. Honestamente, radical. Só transforma com lenha. Guilhotina. Não sei se iria tão longe. Rodrigo, mais duas questões rapidinho aqui. Tá feliz? Tô. Como professor da Universidade de São Paulo? Imagina, claro. Emocionado? Claro. Sorte da USP e dos estudantes dele, que é um narrador primoroso, nosso camarada. E defina esse ser, Helena. Essa é minha filha. Essa é a paixão da minha vida. Um beijo pro coração da Helena. É o sentido. E da mames dela também. Despeça-se do seu grande público, meu querido. Obrigado pela paciência, né? De novamente prestar atenção. É a quarta vez que eu venho aqui. Né? Já está ficando monótono, Nada, é sempre uma aula. Ele contou os detalhes aqui, ele conhece detalhes pitorescos da proclamação da República, né? Ali, desde lá de trás, na Guerra do Paraguai, o Caxias dando espadadas no Chaco, né? Isso, E depois os velhos ali na proclamação. O povo assistiu bestializado à proclamação da República, como diz o Murilo? Não, besteira. Nada, né? Na verdade, o Zé Murilo, ele quer provar o contrário, né? Esse povo que assistiu bestializado à proclamação da República é do Aristides Lobo, né, julgando ser uma parada militar. O que o Zé Murilo quer mostrar é que, no fundo, embora sim tenha havido um momento de apatia no 15 de novembro,
a população ergueu-se contra essa república que não foi. Na expressão dele, revolta da vacina, né? É o ponto de análise dele. Mas eu acho que, inclusive, no 15 de novembro, não foi um povo bestializado. Eu acho que no 15 de novembro foi um consentimento com a república. Vamos lá. E consentimento não é só passivo, né? Claro. É também ativo. É uma ação. Exato. Esse foi Rodrigo Goiâ Soares com seu novo livro Entre Oligarquias, as Origens da República Brasileira. Depois o espinafro dele, ele falando aqui do mito das origens, né? Isso. Que era uma crítica dos análises, né? Mas ele vai falar aqui do assunto. Um beijo no coração, obrigado, produção. Tchau, tchau, até semana que vem. Beijo. Um abraço aqui. Olá, eu sou a Débora Maganha e eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês. No dia 14, 15 e 16 de junho, vai rolar o Despertar Empreendedor, que promete redefinir os conceitos de empreendedorismo no Brasil. O evento vai acontecer no Vibra São Paulo, a maior casa de shows do país. Eu vou estar lá e a gente vai se encontrar. Se você ainda não garantiu seu ingresso, tá na hora, hein? Entre em despertar2024.com.br e garanta seu ingresso. Então é isso, não dá pra ficar de fora, a gente se vê no Despertar, eu já tô contando os dias.